Sabia que o cavaleiro mais importante da história da Espanha não é o Don Quixote? Até porque o Don Quixote é um personagem fictício. Eu estou falando de um cavaleiro que existiu na vida real, na história da Espanha. E o nome dele, ou melhor, o título, apareceu no primeiro vídeo desse mês sobre o moçárabe. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de pressupostos, ideias, personagens, temáticas que saiam do nosso queridíssimo Don Quixote de la Mancha. E o personagem de hoje não é, obviamente, criado, mas existem diversas referências pra ele dentro do Don Quixote. Até porque você sabe, o Alonso Quijano é apaixonado pela Idade Média e por novelas de cavalaria. Que ele é lá de 1600, a América já tem sido descoberta, já se passou o Renascimento, o medievo tá bem longe. Pra recapitular e a gente entender um pouco dessa diferença, é só lembrar que a Idade Média começa em 476 d.C., com a conquista de Roma pelos germânicos. E ela vai perdurar, vai seguir até 1453 com a conquista de Constantinopla feita, alcançada pelos turcos otomanos. Nesse período, os poderes vêm ali dos pequenos feudos e, obviamente, maior que tudo, pela igreja. E ambos vivem na base do sistema de vassalagem, ou seja, eu tenho um vassalo, alguém que devota a sua vida pelo seu senhor, pelo seu sucerano, ou nesse caso da igreja, o próprio Cristo. Nesse conjunto todo, apenas 2% da população de toda a Europa era alfabetizada. E, obviamente, essa população estava concentrada nas abadias e nos mosteiros. Ou seja, o poder literário da época, pelo menos a literatura escrita, se fazia em pouquíssimos lugares. E na população como um todo, o poder literário estava aqui, ó, na oralidade, que criou vários tipos e gêneros textuais. O mais famoso deles nesse período, intimamente ligado com esse sistema de vassalagem, eram as trovas e as novelas de cavalaria que fizeram a cabeça do Don Quixote. Na poesia, o eu lírico, pelo menos, desse trovador, era subserviente a uma dama, enquanto que nas novelas de cavalaria, ou seja, na prosa, nós tínhamos um cavaleiro que era devoto a uma donzela. Essa estrutura não vem do nada. Há diferentes formatos dessas novelas de cavalaria que mostram ciclos, períodos onde essas novelas eram criadas ou tinham como mimas e como cópia uma estrutura da sociedade, que ajudam posteriormente, inclusive, a romper com essas estruturas e até mesmo criticá-las, que é o que o Cervantes vai fazer, de certa forma, com o Quixote, apesar de valorizar outros. O primeiro ciclo é o clássico, onde nós temos as histórias do Alexandre Grande, a história de Troia. O segundo é o mais conhecido de todos, o ciclo arturiano ou bretão, que tem as histórias do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, lá em 1135, tem um primeiro registro de alguma história do Rei Arthur. E por fim, o ciclo carolígio ou francês, que já é com o rei Carlos Magno e pegando histórias ali daquele período e fabulando. Ah, Larissa, mas por que essa digressão toda? Com isso, a gente já entende como essas histórias de cavaleiro continuam influenciando na nossa sociedade até hoje. Afinal, além do Don Quixote, quem é que não conhece pelo menos algum nome ou referência à história do Rei Arthur? E elas têm muito a ver com a formação dessa modernidade que viria posteriormente, inclusive até com a chegada dos ibéricos às Américas, e com a formação do nosso romantismo, porque é nesse período que nós vamos ter o amor cortês, e como mais uma estrutura de comportamento de sociedade também está associado à igreja medieval. As ordens de cavaleiros, ou seja, grupos de cavaleiros que eram devotos a um santo, existiam diversas, e tinham uma ordem específica que protegiam os fiéis, os romeiros daquela época, que iam fazer uma peregrinação do seu lugar na Europa até a Terra Santa, e eles faziam a proteção desse grupo. Essa ordem foi a que ficou conhecida até hoje como os Templários, e que em cima deles criou-se várias novelas e lendas, inclusive, que chegaram até hoje pra nós, que na maioria das vezes não são reais. Mas exatamente por protegerem essas pessoas neste percurso, os templários ganharam muita influência e poder. Por isso acabaram incomodando a igreja como um todo, foram meio proibidos de fazer o que eles continuavam fazendo, e os templários passam então a ser simplesmente Ordem de Santiago, que transformaria nos jesuítas, que vêm pra cá, as Américas, pra colonizar as Américas com espanhóis e portugueses.
Só que pensa comigo, se essa é a estrutura medieval, mas eu já tô começando ali a modernidade, a América é descoberta, a estrutura social vai mudando, os templários e consecutivamente os cavaleiros como um todo vão perdendo um pouco da sua função social. Com a formação no século XII das primeiras cidades, dos burgos, progresso econômico, inclusive dos cheques, que alguns registros mostram que os templários começavam com isso, porque as pessoas pegavam promissórias antes de sair da sua terra e recebiam e trocavam por dinheiro de verdade quando chegavam na Terra Santa. Apesar de continuar tendo guerra, mas as principais por domínio terminaram, cavaleiros como um todo foram perdendo influência, foram perdendo função social, e com isso o seu valor pessoal deixou de ser pela nobreza, pelo sangue e consecutivamente a classe e ordem de cavaleiros que eles iriam receber, e passa a ser através do seu comportamento social esperado, ou melhor, da sua cortesia. E é daí que surge a ideia do amor cortês. Os nobres, em alguma medida, alguns deles tinham uma certa alfabetização, deixam de ser cavaleiros, de serem guerreiros, protetores, e ainda que de um modo primeiramente muito oral, para só depois vir na forma escrita, passam então da função de cavaleiros para trovadores. Eles cultivam um amor cortês, ou seja, um amor serviçal idealizado por uma senhora, que geralmente está a um patamar social acima do deles, ou é inalcançável por ser já casada. E lhe dedicam canções. Essa espécie de amor que eles devotam, além de todo um comportamento que seguia padrões sociais, se torna uma sublimação dos desejos carnais, intensificando a idealização dessa mulher e desse relacionamento possível. E quando essa mulher, por diversas questões, não correspondia a esse amor, a essas trovas, ela ganhava outro tipo de trova, a satírica. Esse é um panorama bem geral. Como é que as coisas então mudam e como isso forma a literatura espanhola, já que nós estamos fazendo esse caminho? Nós vimos o mozárabe, que ainda não era castelhano propriamente. Quando é que essas trovas, quando é que isso passa a ser literatura espanhola? Até porque nesse panorama tem uma mistureba muito grande ainda de França, Portugal e Espanha. Lembre que a Espanha não era unificada, existiam vários reinos ali na península. Em 1140 depois de Cristo há essa separação e se funda o reino de Portugal. Junto com Portugal, ao lado de Portugal, nós temos vários reinos separados: Leão, Castilha, Aragão. Essa unificação da Espanha só vai acontecer bem depois, em 1469, no período das grandes navegações, da chegada à América, a criação da gramática, enfim. Enquanto em Portugal, com o que era o galego-português, nós tínhamos todas essas canções que nós vemos na escola, né? Amigo, amor, escárnio, mal dizer. A Espanha dividia em menos categorias essas canções. Nós tínhamos os juglares, que eram uma espécie de poesia lírica e performática, que aquelas que nós vimos até se parecem, mas não necessariamente eram juglares. E os cantares de gestas, que eram poemas orais e épicos, ou seja, narravam a trajetória de algum herói. E eles não vinham em estrofes, vinham em tiradas, ou espécies de linhas soltas. E como na Espanha só tinha essa divisão ou lírica ou épica, dos cantares de gesta surge talvez a história oral mais conhecida desse período, com mais registros e que é bastante citada durante esse período renascentista e um pouco depois também com o barroco. Ela só é registrada no papel, o mais antigo de todos, em 1207 por Perabad, ou Pedro Abade, traduzindo, um copista que morava no monastério, mas já era bem popular oralmente, porque contará a trajetória, a jornada do herói de Rodrigo Díaz de Vivar, um homem nobre que realmente existiu e que ficou conhecido pelo seu título em moçárabe, El Cid. Mas eu já digo a você, cuidado com as adaptações que fizeram dessa obra para o cinema e outras mídias. Como toda jornada do herói começa com desafio, não começa nada bem, é a mesma coisa que vai acontecer com El Cid. A história, por mais que seja escrita depois, ela se passaria em 1080 depois de Cristo, na corte de Castela, onde o Dom Rodrigo seria ali um vassalo, um guerreiro, servo do rei Afonso VI. Acaba de ganhar ali algumas batalhas pro rei, por isso ele ganha o favor do rei, a fama de campeão e consecutivamente inveja dos outros nobres ali daquele filme. Por isso um desses outros vassalos, o Garcia Ordóñez, inventa uma calúnia sobre o Rodrigo Díaz de Vivar e ele acaba sendo expulso ou desterrado. E ele tem até 9 dias para sair de todas as propriedades do rei Afonso
VI. Ele pega sua esposa, Dona Jimena, e suas filhas, Dona Sol e Dona Elvira, deixa-as no monastério ali sendo cuidadas, prometendo a elas que vai recuperar a sua honra, os seus títulos, a confiança do rei e que vai casar as filhas com 2 nobres também. Nesse caso, ele faz toda uma trajetória de Bivar, Rodrigo Dias de Bivar, o lugar de onde ele era, até a cidade de Burgos, com alguns amigos que estão ali apoiando e que formariam seu exército. Mas, chegando em Burgos, como ele é um desterrado, ninguém quer aceitá-lo, ninguém quer lhe dar hospedagem ou ajuda, até que Martínez Antonelles o ajuda. Ele começa então com esse apoio a fazer várias lutas, ganhar várias batalhas e consecutivamente ele ganha o botim, o espólio de guerra e vai ganhando território, fama e reconhecimento, para dessa forma recuperar a sua honra e mostrar ao rei que ele é um servo fiel. Como ele faz isso? Lembra, Espanha nessa época não existe, são vários reinos, e além de vários reinos cristãos, existia também reinos árabes, reinos onde as populações eram árabes, muçulmanas e judias. E durante toda a história da Espanha existem relações curiosas entre esses 3 povos. 3 povos pegando os cristãos como um povo só, tá? Porque tem aragonês, tem galego, que são povos diferentes. Até porque, principalmente se tratando dos judeus e dos árabes, no texto em si, eles são representados de um modo. Mas devido às várias outras adaptações e leituras políticas e sociais dessa obra, muitas vezes a visão dos judeus e dos árabes também é deturpada. Vamos lembrar que alguns aninhos depois, por questões de preconceito e econômicas também, os judeus vão ser expulsos por Isabel I, a católica da Espanha. E nesse sistema dos burgos, das cidades, os judeus eles já faziam transações bancárias, faziam empréstimos de dinheiro, eles tinham essa influência capitalista. Não é à toa que exatamente para começar a intensificar essas suas empreitadas, o Rodrigo, que ainda não recebeu o título de Elcid, vai pegar um empréstimo com 2 judeus, Raquel e Biba, vão emprestar para ele 600 marcos. Só que o Cid vai meio que enganá-los ali. A fama dos judeus é de enganador, mas é o cristão que está enganando o judeu. E essa é a relação que realmente tem com os judeus no texto. Já com os árabes, ela é bem mesclada. Existem árabes que estão dentro do exército do Cid, trabalhando com ele. Ele recebe esse título pelos árabes, é um termo árabe. Não são só árabes, nós temos os mouros, que eram uma etnia específica, que eram pessoas que tinham a sua fé muçulmana, islâmica, mas eram pessoas negras que vinham de regiões da África, como Marrocos, por exemplo, e estavam ali na Espanha. E nós teremos visões tanto positivas quanto negativas dos mouros. Isso vai depender de como o Rodrigo os usará ou como eles ajudarão ou não o Rodrigo na sua empreitada. Na maioria das vezes é positiva, até porque ele ganha um título em árabe, senhor, não só por vassalagem, mas por reconhecimento da sua honra. Serão ajudantes ou empecilhos na sua jornada do herói. Rodrigo Dias de Bivar vai ter uma infinidade de desafios e assim como Quixote, ele vai desbravar toda a região da Mancha, conquistando vários territórios. A maioria desses territórios dominados por mouros. As pessoas não aceitam e ele ataca a cidade, ou ele faz alianças com esses povos que acabam aceitando estar na corte ou no reino de Afonso VI, prometendo também vassalagem, fidelidade ao rei. Um dos desafios mais importantes dessas conquistas de território é um cerco que ele se fará por 3 dias numa cidade em Valência. E todo o botim, ou seja, todo o espólio de guerra, ele vai entregar ao rei, como prova da sua honra e da sua fidelidade, a Virgem de Burgos, que o protege, e as suas filhas, a sua esposa, para recuperar a honra da sua casa. Esses termos, inclusive, que são usados não só pela direita, mas de uma forma bem fascistoide, né? Deus, pátria e família, estão muito fortes nessa forma medieval de ver o mundo, e não à toa por isso o Elcid será, inclusive, usado pelos fascistas espanhóis anos depois como a figura principal da Espanha. No final das contas, em 3 anos, o Elcid conquista praticamente toda a região de Valência, conquista fama e é perdoado pelo rei. Volta então vitorioso para Castela e busca a sua família, suas mulheres de volta. Nesse processo, ele agora é exatamente esse cavaleiro perfeito, com honra, com poder, com reconhecimento, com família e com um rei que o considera fiel. Ele tem um senhor justo, uma mulher honrada, filhas com bom partido e até um cavalo famoso com o nome Babieca, que o Quixote vai comparar várias vezes com o Rocinante, coitado. E 2 espadas com nome, La Tizona e La Colada, ferro em brasa, aço fundido, que também representam, né, essa nova liga de metal, essas novas formas mais modernas de manejar, de forjar os metais. Ou seja, ele tem poder, reconhecimento, dinheiro e tecnologia. Chega então o aparente grande desafio do Elcid, o mais difícil de todos, nessa conquista de Valência. 4.000 cristãos contra
contra 50 mil mouros. E parece que é a grande questão, o grande desafio. Mas lembre-se que aqui nós estamos falando de amor cortês. A coisa mais importante a ser provada por esse homem não é o seu valor bélico, apesar de ser algo interessante, mas são os seus valores morais, a honra. Aparentemente é um final feliz do livro, mas como todo bom livro, nós precisamos de um plot twist. E justamente quando o El Cid volta para Castela com mais honras para o rei, não mais como Rodrigo, não, mas El Cid, esse senhor, os infantes, príncipes em potencial de um reino, pedem ao rei vassalagem para que eles possam se casar com as filhas, Dona Elvira e Dona Ansória. O Cid não concorda muito exatamente porque esses homens não se demonstram tão corteses. Eles não vão ao campo de batalha, eles não parecem ser tão honrados, parecem ser meio preguiçosos, não demonstram seu valor. Mas como ele é vassalo do rei, ele tem que aceitar. Com o casamento, os infantes de Carillon, além de casarem-se com as filhas, ganham cada um as suas espadas, além da questão do dote, do dinheiro, que era uma salvaguarda para as mulheres posteriormente. Novamente, né, família, propriedade, o rei, a vassalagem, Deus, todas essas coisas eram simbólicas, carregavam a honra de um homem. Mas os infantes acabam fazendo algo que prejudicará as filhas e consecutivamente a honra do El Cid, que ele lutou tanto para reconquistar. Eu não vou dizer o que. Para saber o que é e como isso vai se resolver, você precisa ler o livro, mas eu só te digo que o Cid vai agir? Vai, mas ainda assim ele precisa da autorização do rei pelo sistema de vassalagem, mesmo que ele tenha mais de 200 homens armados só para resolver esse pequeno problema. Por todos esses conceitos, né, o Francisco Franco, por exemplo, durante a ditadura, de uma das ditaduras que houve na Espanha, usará a figura do Cid, inclusive fomentar a produção de um filme bem esquisito com a Sophie Loren. Filmes posteriormente, no que eu era apaixonada quando era criança, El Cid, La Leyenda, tem uma adaptação que coloca bastante essa visão preconceituosa, inclusive xenofóbica, racista, com os mouros. Como ainda hoje existe na nossa sociedade como um todo, hispânica ou não, uma visão deturpada e anacrônica desse período tão complexo na história da Espanha, na história da Europa. Mistura então essas propostas do amor cortês, a base da miscigenação não só do nosso país, mas dos diversos povos que tem lá na Espanha, do sentimento místico, da pluralidade de sentimentos, formações, inclusive de tipos literários que formam essa cultura. Mas uma coisa que eu gosto muito no El Cid, que tem a ver com Quixote e tantas outras obras, é que até no seu primeiro grande herói, a Espanha não tem esse herói perfeito, por mais que se tente pintar, mas no texto original, perfeito, bonitinho, circular, apesar de ser um grande vencedor sempre. Isso é uma propulsão para que outros personagens que viessem posteriormente, que se tornassem inspirados nas maiores figuras, em figuras até de maior destaque, também não fossem tão perfeitinhos, porque assim eles seriam mais humanos e mais parecido conosco, leitores. Se você quiser conhecer, desvendar os territórios de Valença, de Toledo e dos desafios da própria vida, esse é um livro muito importante, um livro que pode te ajudar a repensar um pouquinho vários desses valores, inclusive de superação. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes, esse é o nosso comentário sobre El Cid. Me conta aqui embaixo se tem outros textos, outras lendas que te fazem remeter a esse tempo, ou que tem uma construção da Espanha, outras lendas espanholas que você gosta, que você acha interessante. Nos vemos sexta-feira, continuamos conversando, dando talvez alguns spoilers lá no @garota quixotesca no Instagram, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos manhãs de vento. Valeu!